um artigo importante do Joel Pinheiro, publicado na Dicta, sob o título de Méritos e Deméritos da Filosofia Acadêmica no Brasil. Só estou preparando um escrito, analisando a questão com bastante cuidado. Mas só para informação preliminar dos interessados, né, ele diz assim, olha, o ensino de filosofia na USP até que não está ruim, eles ensinam a gente a ler os principais autores, ensinam análise de texto, etc, etc, e tudo isso é muito bem feitinho, né? Agora, o problema é que não há espaço para discussões, então não se estimula a criatividade e a opinião pessoal, então não sai de lá nenhum filósofo. Bom, isso é verdade? Isso é metade da verdade. Por quê? Evidentemente, o que falta ali não é espaço para discussão. Porque se o sujeito não discute em classe, ele discute em assembleia estudantil, discute com os alunos no pátio, quer dizer, não é esse o problema, né? O que falta é o verdadeiro ensino da filosofia. Porque o que se transmite na USP, e em todas as faculdades do Brasil que eu conheço, até onde eu conheço, parênteses, confesso que eu só acompanhei a produção intelectual da USP até uma certa data. Parei mais de 10 anos atrás, porque perdi interesse. Foi tanta decepção e perdi interesse no acompanhamento. Então, o que eu posso falar pode estar até um pouco desatualizado. Mas, até o tempo em que os professores mais famosos ali eram o Gianotti, o Paulo Arantes, a Marina Chauí, né? Depois que apareceu o Vladimir Safatli, que é um pouco pior do que todos eles, até esse ponto, isso foi só decepção. Só decepção. O próprio Paulo Arantes, no livro que se chama Um Departamento Francês do Ultramar, ele confessa que a USP jamais produziu um filósofo. Oh, meu Deus do céu, a USP está com quase 70 anos de idade, né? E não produziu filósofo nenhum. Eu digo, mas escuta, a Faculdade de Filosofia que não produz filósofo, produz o quê? Daí diz o Paulo Arantes, mas produziu excelentes historiadores da filosofia. Meu Deus, o que é isso? Excelente historiador da filosofia, para mim, é o Giovanni Reale, é o Frederick Copleston, é o Guthrie, né? Autor da História da Filosofia Grega, né? É o Edward Zeller. Esses são excelentes historiadores da filosofia. Cadê o equivalente deles no Brasil? Não tem nada, não tem uma história da filosofia decente publicada no Brasil. E foi escrita por brasileiro. Quer dizer, tem alguma, tem a do Castro Neri, que é História do Pensamento Antigo e Medieval, que é uma maravilha, excelentemente escrito, muito bem documentado, mas isso é dos anos 40, não lembro nem se 40 ou 30. Então, olha, eu aqui aposto as minhas 2 bolas do saco, eu só tenho 2 e tão velhas, tá certo? Mas eu aposto as 2 se alguém depois produzir um livro de história de filosofia no Brasil que pudesse obrear com o do Castro Neri, né? Então, essa história, esse prêmio de consolação que o Paulo Arantes oferecia é completamente inexistente, isso é fraude. Não saiu nenhum filósofo e não saiu nenhum historiador da filosofia. Por quê? Porque não tem espaço para discussão. Diz o próprio Joel Pinheiro. Claro que se houvesse espaço para discussões, a gente falaria muita asneira. Quer dizer, o que falta ali não pode ser um espaço para dizer asneira. Porque asneira nunca faltou na USP. É só vocês lerem os artigos que o senhor Janotti, Dona Chauí, seu Safatli publicam na Folha de São Paulo, no Estadão, e vocês vão ver o que é produção de asneira. Ora, se os professores podem espalhar tanta asneira pela mídia, por que será que os alunos não podem falar besteira lá dentro? Claro que pode, Joel. Então, outra coisa, a sua análise, ela peca pelo mesmo defeito do pensamento uspiano, que é aquela coisa assim de, ou nós temos aqui o rigor do ensinamento escolar, ou então nós temos a livre opinião, o beletrismo, as cigarras mágicas, etc, etc. Ora, isso é uma dualidade que só existe na cabeça de uspiano, meu Deus do céu. Isso é uma bobagem, você só tem 2 hipóteses, ou você se atém àquela análise de texto, aquela coisinha técnica, ou então você vai falar besteira, fala, meu Deus, o universo inteiro da filosofia não cabe nem numa coisa nem na outra. Não é nem tecnicismo escolar, filológico, na verdade, e nem achismo irresponsável. Não é isto. Olha, eu dei um curso meses atrás que se chama Introdução ao Método Filosófico. E é um método filosófico, a técnica filosófica, que os professores da USP desconhecem. Essa técnica se compõe de vários itens, tá certo? E, na verdade, você observa que só existe o ensino eficaz da filosofia. Vou até dizer os itens aqui para vocês saberem. Em primeiro lugar, a filosofia começa por um negócio chamado anamnese. Anamnese é quando o filósofo rastreia a origem das suas ideias e crenças e assume a responsabilidade por elas. Olha, o que eu estou pensando é exatamente isso, assim, 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 assim. Se tem fundamento ou não, veremos.
Ele primeiro tem que saber no que ele está acreditando quando ele começa a filosofar. Segundo, a meditação, pela qual ele busca transcender o círculo das suas ideias e crenças e permitir que a própria realidade se comunique com ele numa experiência cognitiva originária. É isso que Sócrates buscou, é isso que Edmundo Husserl buscou, é isso que todos os filósofos, é isso que René Descartes buscou. Quer dizer, eu tenho aqui X ideias, mas por baixo das ideias deve haver uma realidade. Então eu não quero mais ideias, eu quero a realidade. Terceiro, o exame dialético. Através do exame dialético, ele integra a experiência cognitiva dele na tradição filosófica, comparando as suas observações com a de outros filósofos antecedentes, discutindo com eles. Ele integra, através do exame dialético, ele integra a sua experiência cognitiva pessoal na tradição filosófica e essa naquela. Quarto, a pesquisa histórico-filológica pelo qual ele se aposta pela tradição. Quer dizer, ele tem que ler os livros de filosofia, ele tem que aprender a técnica de ler os livros de filosofia, de interpretar, de analisá-los, etc, etc. 5. A arte hermenêutica, pela qual ele vai tornando transparente para o exame dialético, tornando transparente as sentenças do filósofo do passado. Quer dizer, vai agora a interpretação em profundidade, não apenas interpretação de texto, mas a interpretação do peso filosófico das sentenças dos filósofos do passado. E todos os demais elementos da herança cultural que serão necessários para a sua atividade filosófica. 6. O exame de consciência, pelo qual ele integra na sua personalidade total as aquisições da sua investigação filosófica. Porque não adianta nada o cara ter uma ideia filosófica brilhante num dia, e no dia seguinte ele esquece e passa a falar outra coisa. Né? Nietzsche era um pouco assim. Mas Nietzsche tem desculpa, porque ele era assim, Felipe, era doente, maluco. Ele só tinha 2 horas de lucidez por dia. Então ele pensa dar uma sacação genial agora, no dia seguinte ele esquecia de falar uma coisa completamente diferente. Mas está desculpado. Mas, em geral, assim, você tem que integrar na sua consciência e na sua personalidade as conquistas da sua investigação filosófica. E 7, por fim, a técnica expressiva pelo qual ele torna a sua experiência cognitiva reprodutível por outras pessoas. Esses 7 elementos compõem a técnica filosófica. Técnica filosófica milenar, que começa com Sócrates e prossegue até hoje. Você seguir dessa lista, na USP só se ensina 2 itens, que são a pesquisa histórico-filológica e a hermenêutica. Ora, esses 2 itens não são a filosofia, não são a técnica filosófica. Eles são apenas a cultura filosófica. Cultura filosófica, eu vou definir rapidamente. É aquilo que o sujeito sabe de filosofia sem ter de assumir a responsabilidade de filosofar pessoalmente. No Brasil, as 2 pessoas que maior cultura filosófica que já existiram no Brasil não tinham nenhum talento filosófico. Primeiro foi o Zé Guilherme Melchior, segundo foi o Otto Maria Carpo. O Zé Guilherme Melchior, quando ele saía do domínio próprio dele, que era as ciências sociais, a história literária, a crítica literária, e se metia a filosofar, caía num primarismo atroz, coisa que chegam a ser ridículas. E o Carpo, ele tinha a prudência de nem sequer se meter em discussões filosóficas. Ele vai lá, explica os autores, tanto literários quanto filosóficos, mas você não fica sabendo o que ele pensa a respeito dele. Ele está contra ou a favor, você jamais fica sabendo. A terceira pessoa de maior cultura filosófica foi o Mário Ferreira dos Santos. Mas o Mário Ferreira dos Santos, para compensar, ele não era um expositor tão bom das doutrinas alheias quanto eram esses 2. Então, cultura filosófica é uma coisa e filosofia é outra. A filosofia implica o domínio da técnica filosófica que se constitui desses 7 itens. O pessoal da USP desconhece completamente esses itens. Eles só são capazes de ensinar a pesquisa histórico-filológica, quer dizer, análise de texto, história da filosofia e hermenêutica, interpretação do texto. Não passa disso. Então eles estão transmitindo o quê? Filosofia? Não, meu filho, estão transmitindo apenas cultura filosófica, qual é apenas um elemento do conjunto. E para transmitir a técnica filosófica, como é que faz? Basta um professor de filosofia e fala, não é possível isso. Só pode transmitir a técnica filosófica um filósofo de verdade que esteja no momento do ensino, lutando com as dificuldades internas da sua filosofia, e então ele vai expondo aquilo e mostrando aos alunos como se faz. Só existia o grande ensino da filosofia onde houve um filósofo vivo e presente no momento mais forte da sua criação. Não é isso? Quer dizer, existem inúmeros depoimentos, tá certo, de alunos, de estudantes, sobre os grandes professores que tiveram. Os quais eram grandes professores porque eram também grandes filósofos. E estavam filosofando no momento da aula. Não é assim que vai pegar um conteúdo pronto, que ele pegou no manual e explicar para os alunos. Não, ele está criando a sua filosofia naquele momento, diante dos alunos. Isso, você vê, por exemplo, Santo Alberto, que foi professor de Santo Tomás de Aquino, Hegel, né? Émile Boutroux, Félix Ravesson, Edmund Husserl, Ortega y Gasset, Alain, Croce, Cassirer, Rosenstock,
Portanto, grandes professores, porque eram grandes filósofos e filosofavam na frente dos alunos. Então, isso nunca houve na USP. Nunca houve um filósofo. Não, na USP não sai nenhum filósofo, porque não entrou nenhum filósofo, porra. Não sai o filósofo do corpo discente, porque não tem nenhum filósofo no corpo docente. Então, o que não tem causa não tem efeito, porra. Só tem professor de filosofia. Quando apareceram filósofos de verdade, cortaram. Né? Porque até o nosso aluno, brilhante aluno, Ronald Robson, ele conta o episódio do Wilhelm Flusser, que era um exilado tcheco, um homem de grande gênio, e se apresentou lá para lecionar na USP. Os caras não quiseram, porque ele não tinha diploma de filosofia. Né? Então desprezaram o cara, botaram ele para lecionar na escola politécnica, onde ele estava que nem peixe fora d'água. Né? Quer dizer, sacanearam. Ó. Ele tinha feito uma tradução do Tractatus do Wittgenstein, foi lá levar para o Janotti. O Janotti, que também estava fazendo uma tradução, boicotou a do Flusser e publicou a dele, que é uma bela merda. Né? Então, o Flusser, depois de tantas frustrações no Brasil, o que ele fez? Foi para a Alemanha e virou um dos filósofos de maior sucesso no meio universitário alemão. Ninguém perguntou se eu tenho diploma, cadê seu diploma? Não, cadê sua filosofia? O que ele pegou? Mostrou aqueles artigos que ele publicava no Estado de São Paulo, e entre os quais a turma da USP empinava o narizinho.